Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o ladrão discípulo. E vocês vão entender o porquê eu estou chamando Dimas ou Tito, o ladrão que defendeu o Senhor na cruz, crucificado ao seu lado, de ladrão discípulo. Ok? Você tem que entender o seguinte: toda a análise bíblica deve ser fundamentada no contexto. E quando eu digo de contexto, eu não falo do contexto frio, aquele entendimento que nós ganhamos lendo o assunto em questão, mas também pontos em outros capítulos e até epístolas que possam afirmar o seu entendimento. Porque a partir do momento que sua interpretação ela caia, como que eu posso dizer, em contradição com outros versículos que dão entendimento contrário àquele que você teve, significa que sua interpretação não foi correta, ainda que sua análise fria esteja baseada dentro da leitura daquele texto. Porque dentro do contexto daquele texto ou passagem, ela pode estar correta, sendo interpretada de maneira fria, do jeito que está. Só que, para que você possa ter um entendimento amplo do que aconteceu ali, ainda que a sua leitura esteja correta, é necessário que em outras passagens, às vezes até mesmo dentro do Evangelho, em outros capítulos, a sua interpretação seja atestada. Porque se ela for refutada, se ela cai em contradição com outros versículos, a sua interpretação não está correta. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes aquilo que parece verdade pode ser heresia. E se o indivíduo é cheio de vaidade no seu coração, ou se deixa levar pela voz da maioria que é equivocada, ele vai pregar bobagens. Eu vou explicar melhor para vocês. Bom, antes de mais nada, o que eu quero que vocês entendam? A palavra que o Messias trazia não era dele, era do Pai. João, abram comigo. Evangelho de João, capítulo de número 12. A partir do versículo 47, ele disse o seguinte, ó: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o condeno, porque eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Prestem atenção nisso. O que ele disse? Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento, ou ordem, né, sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar ou pregar. 50. E sei que o seu mandamento, a sua ordem, é a vida eterna. O seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Sendo assim, o que Yeshua estava dizendo? Que o que ele pregava, o que ele chamava dele, no caso aqui a palavra, na verdade não era dele. Era procedente do Pai. O Pai lhe havia dado essa palavra. Olha só, em João 17:14, intercedendo pelos seus discípulos ao Pai, ele disse: Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então a palavra que ele pregava não era dele, mas sim do Pai, e o Pai lhe enviou para que a pregasse. Entenderam isso? Entenderam? Sendo assim, o que nós temos que entender? O Messias, o que ele fazia e o que ele pregava era ordenado pelo Pai.
ele não estava fazendo e nem pregando nada propriamente dele, mas sim do Pai. Ele estava aqui cumprindo ordens sobre como proceder e o que pregar. Ok? Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Certo? Dentro desta perspectiva, o que nós entendemos? Vamos lá. João capítulo 3, versículo de número 34. Diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe deu Deus o Espírito por medida ou limitado. O Pai ama o Filho e todos entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho, ou seja, naquilo que o Filho estava pregando, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então o Filho foi enviado por Deus para pregar a sua palavra. Ok? Não era uma palavra própria, era a palavra de Deus. Se o Messias, em algum momento, estivesse abrindo exceções, ele estaria contrariando a palavra do seu Pai, a palavra de Deus. E ele não veio para fazer a sua própria vontade. Ele disse que veio para fazer a vontade de Deus. Olha só. João capítulo de número 5, versículo de número 30. Ele disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, seja pregar ou algum tipo de obra, de comportamento. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então o Messias deixa bem claro sempre que ele não veio fazer a vontade dele, que a palavra que ele pregou não era dele, era do Pai. Ok? Que ele agia, que ele julgava segundo a perspectiva, a ótica do Pai, baseado na sua palavra. E vocês têm que entender isso para compreender o que aconteceu. Não só compreender, mas aceitar o que aconteceu ali naquele episódio do ladrão da cruz, que nós já leremos. Veja bem, eu quero que fique bem claro na mente de vocês. O Messias nunca passaria por cima da palavra de Deus. Ele nunca cairia em contradição a respeito daquilo que ele pregou. Nunca. Em João capítulo de número 3, a partir do versículo 16, nós lemos o seguinte: porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele, ou seja, naquilo que o Filho pregou, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então a palavra pede o que? Crença no Filho, naquilo que o Filho ensinou, naquilo que o Filho pregou, em quem o Filho era, no que ele fez, em quem ele representava, ou através do seu comportamento, quem ele expressava. Certo? Mas aqui, se tratando da palavra, o que nós temos que entender: quem crê nele não é condenado. Quem acreditar no que ele está dizendo não é condenado.
Mas quem não crê já está condenado. Ou seja, não muda nada na vida do cara, porque ele já está condenado. Mas se ele crê, ele sai da condenação. Certo? Então veja bem, o Filho pregava a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para ser obedecida. Que a crença aqui diz respeito não somente de falar, puxa, isso é verdade, mas colocar em prática, porque é isso que te tira da condenação. Não é acreditar que ela é a verdade, é colocá-la em prática. É a crença provada pelo comportamento. Ok? Agora veja, o Messias dá uma palavra. Quem crê no que eu estou dizendo será salvo, quem não crê será condenado. Aí ele pega um condenado que não creu e fala, você está salvo. Ele pega uma pessoa que não viveu e diz, você está salvo. Vamos analisar um outro ponto. João, capítulo de número 8. Vamos lá. João, capítulo 8. A partir do versículo de número 31. Yeshua dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, lembrando que a palavra do Messias não era dele, mas sim do Pai. Ele chamava de sua porque ele era responsável em anunciá-la, porque ela foi entregue a ele. Como eu posso dizer, quem crê na minha palavra não será condenado, porque essa palavra foi a palavra que eu ouvi dos apóstolos, que ouviram por sua vez de Yeshua, que por sua vez recebeu do Pai. Então o Pai deu a ele e ele deu a todos nós. Então é nossa. Eu posso chamar de minha também. No caso dele, como ele recebeu a palavra do Pai, ele podia dizer que era dele. Mas nós vimos lá em João 12, ele mesmo dizendo que a palavra não era dele, era do Pai que o havia enviado. Beleza? Então, Yeshua dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele. O que ele disse? Se vós permanecerdes na minha palavra, que é a palavra do Pai, que é a nossa palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o discípulo verdadeiro, ou aquele que verdadeiramente é um discípulo, é aquele que permanece na palavra do Messias, na palavra de Deus, na nossa palavra, no Evangelho. Prestaram atenção nisso? O discípulo é aquele que permanece na palavra. E só depois, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, só quando o indivíduo se torna verdadeiramente um discípulo por praticar a palavra, é que ele vai conhecer a verdade na palavra, que operará nele a libertação de seus pecados. Compreenderam? O que isso significa? Uma pessoa que é escrava de seus pecados, ela não tem salvação. Ela pode crer, mas se ela não colocar em prática, ela não terá salvação. Então o indivíduo conhece a verdade depois de ser discípulo. A prova que ele se tornou verdadeiramente um discípulo é por ter permanecido na palavra, obedecido à palavra. Daí então ele conhece a verdade na palavra, que operará em sua vida a libertação de seus pecados. Se o ladrão da cruz não fosse um discípulo, nós teríamos um sério problema, porque o Messias teria caído em contradição com a palavra de Deus, com a sua palavra. Perderia a credibilidade. Porque ele disse, quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Já está condenado. E ele disse aqui, olha, Yeshua dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele. Ele estava falando de pessoas crentes nele, que tinham acreditado em sua palavra. Não basta acreditar na palavra, tem que pô-la em prática. Tem que permanecer nessa palavra, para conhecer a verdade nessa palavra e ser liberto de seus pecados. Então ele dizia a um grupo de crentes, certo? Yeshua dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele, acreditado naquilo que ele havia dito. Se vós permanecerdes na minha palavra, nessa palavra que vocês têm crido,
verdadeiramente sereis meus discípulos, que não era o caso deles. Eles pensavam, como a maioria dos crentes hoje pensam ser discípulos, pelo fato de acreditar na palavra, ao invés de permanecer nela. A permanência diz respeito à vida, à prática. Então ele dizia aqueles crentes nele, o que serve para os crentes de hoje também, que pensam que são salvos apenas por acreditar na palavra e não permanecer nela, não pô-la em prática. Ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o discípulo verdadeiro é aquele que permanece, que coloca em prática a palavra, não aquele apenas que crê. Beleza? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? De todos os pecados que vocês tenham cometido. Entenderam? Romanos. Vamos lá. Romanos, que é capítulo 3. Vamos ver aqui. Romanos 3. Versículo 23 em diante. Porque todos pecaram, pretérito, e destituídos estão da glória de Deus, pela vida que levaram até então. Certo? Até então que eu digo, até o momento que se depararam com o Messias. Sendo justificados, então deixaram de ser pecadores, certo? E destituídos da glória, sendo, porque foram o quê? Justificados. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no Messias Yeshua, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão ou retirada dos pecados dantes cometidos. Por isso, pecaram é pretérito e não presente, o qual nos colocava na condição de destituídos. Mas nós somos o quê? Justificados gratuitamente pela sua graça, tá? Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, dantes até o Messias, debaixo, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua. Olha que interessante. Então aquele ladrão da cruz, para ter ouvido do Messias, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, para ele ter ouvido isso, ele tem que ter sido o quê? Discípulo. Ele tem que ter sido o quê? Justificado dos seus pecados, pela fé no Messias. Por isso que eu digo que aquele ladrão da cruz, ele era o quê? Discípulo. Porque o Senhor não contrariaria toda a sua palavra, ele não abriria exceções às quais só cabem a Deus, ele não passaria por cima da palavra de Deus, da sua palavra, só porque em um dado momento alguém falou, lembra-te de mim. Lembra-te do quê? De eu estar te defendendo aqui na cruz? Será que era isso que ele estava falando? Ou porque ele tinha uma história como discípulo ao lado do Senhor e que estava ali pagando pelo que os seus crimes o fizeram merecedor, crimes do passado, do qual diante dos homens ele tinha que cumprir a pena? Já pararam para pensar nisso? Vocês já olharam por esse ângulo? Porque esse seria o mais aceito, tendo em vista uma análise interpretativa do texto baseada em todo o contexto bíblico que trata do assunto da salvação. Entenderam? Aquele ladrão que estava ali na cruz, ele era um discípulo. Porque senão nunca o Messias teria dito para ele, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nunca ele poderia ter dito isso. Porque ele estaria dando margem à justificação de pessoas que viveram a vida inteira no pecado, simplesmente por um ato de um último instante, o qual não teria testemunho de outros acerca da sua conversão. E muitos outros pontos implicam
né, acabam contrariando essa interpretação da salvação do ladrão sem ele ser discípulo, sem ele ser batizado antes, sem ele ter um histórico de conversão antes. E nós vamos mergulhar neste assunto para que vocês entendam pormenorizadamente. Ok? Pormenorizadamente. João, Evangelho, capítulo 1. Vamos lá. Versículo 12. Mas a todos quantos, isso aqui inclui Pedro, Tiago, João e Dimas, ou Tito, o ladrão da cruz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em que momento na cruz você vê um episódio em que ele recebe Yeshua como Messias? Tem descrito lá? Não. Você vê ele defendendo. Você vê ele falando do reino. Você vê ele pedindo para que o Messias lembre dele quando entrar nesse reino. Como é que ele sabia de tudo isso? Se ele não teve uma vida ao lado do Senhor? Se ele não tinha um histórico de conversão com o Senhor? Como ele sabia que ali estava o Filho de Deus? Por que ele o defendeu sem o conhecer? Que estranho. Será que ele não o conhecia? Porque em nenhum momento o Senhor ficou encarcerado juntamente com alguém, não teve nem tempo para isso. Da sua madrugada até o momento da sua crucificação, ele ficou de um lado para o outro, até ser açoitado, colocado a cruz nas costas e levado para o Gólgota, onde ele foi executado com a crucificação. Em nenhum momento ele ficou encarcerado com alguma outra pessoa. Então, de onde esse ladrão o conhecia? Se ele estava ali como ladrão, ele estava sendo condenado à cruz por ter roubado. Em que momento foi isso? Porque ele estava ali sendo condenado como ladrão, mas ele falava com o Senhor como discípulo. O que isso significa? Se você cruzar as informações, você vai entender que em dado momento aquele homem se deparou com o Senhor, se converteu, foi batizado. Daí então, por conta dos seus crimes, aceitou a sua pena, a qual custou a sua vida na cruz ao lado do Senhor. É o que dá-se a entender. O que é mais a interpretação mais correta, baseado em todos os versículos que falam acerca da salvação. Porque olha só, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. De Deus. Quem são os salvos? Os salvos são aqueles que são gerados pela palavra. Os salvos são os filhos. Os salvos são os discípulos. Os salvos são os praticantes da palavra. Entenderam isso? Se aquele homem estava ali na cruz, sem ter sido perdoado por Deus, e o Messias lhe abrisse exceção, ele estaria contrariando toda a sua palavra, inclusive a pregação do próprio João Batista, na qual o Messias foi batizado. E agora? Porque João Batista falou o seguinte, olha, vamos lá. Mateus capítulo 3. Olha só. Vamos lá. Mateus capítulo 3. Versículo 2. A pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Certo? Essa era a pregação de João Batista. Aí diz assim, ó. Versículo 5. Ia ter com ele, com João Batista, Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão,
e eram por ele batizados, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, ou discípulos de homens falsos, venenosos, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha só. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, tenham um comportamento que prove que vocês se arrependeram. Olha só que coisa. Tenham um comportamento que dê testemunho de que vocês não são mais as mesmas pessoas. Dentro dessa pregação, o Messias foi batizado por João. João era o mensageiro dessa palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, como pode o Messias passar por cima de tudo isso? Porque João pregava a palavra de Deus. O Messias recebeu a palavra de Deus. O Messias deu aos seus discípulos a palavra de Deus. Os seus discípulos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, não, capítulo 2, 37 e 38, olha só. Ouvindo eles isto, a multidão dos discípulos que estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes em Jerusalém, os judeus estrangeiros, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, 2 pontos, que faremos, varões irmãos? Ao que lhes respondeu Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Yeshua para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro estava pedindo o arrependimento daqueles judeus estrangeiros e disse que cada um deles fosse batizado em nome do Senhor Yeshua para perdão dos seus pecados. Daí receberiam o dom do Espírito Santo. Agora olha que interessante. O ladrão da cruz foi salvo sem ter sido batizado, sem ter produzido frutos dignos que demonstrasse o seu arrependimento. E agora, Pedro está repetindo aqui o que João Batista ministrava no seu batismo. E provar para você que os discípulos, quem batizava verdadeiramente, não era nem Yeshua, tá? Eram os próprios apóstolos. Eu vou mostrar para você aqui, ó. João capítulo 4, 1 e 2. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Yeshua fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Yeshua mesmo não batizava, mas seus discípulos. Então, seus discípulos. Pedro estava falando o que deveria acontecer com aqueles judeus estrangeiros. Ele pediu a eles o que? O arrependimento. E que fossem batizados no nome do Senhor e Yeshua para perdão dos seus pecados. Então quer dizer que o ladrão da cruz, sem ter sido perdoado por não ter se arrependido nem produzido frutos dignos de arrependimento, estava ali e o Messias abriu exceção, contrariou tudo aquilo que João Batista tinha ensinado, requerido, para que alguém fosse apto ao batismo. Ele contrariou o que Pedro posteriormente veio a ensinar. Ele caiu em contradição com a sua própria palavra quando disse que aquele que crê seria salvo. E agora? Quando ele disse que era necessário que o indivíduo permanecesse na sua palavra para se tornar verdadeiramente um discípulo e conhecer a verdade e ser liberto, então ele salvou alguém que nem liberto era. Alguém que nem discípulo verdadeiramente era porque não permaneceu na palavra. Alguém que não se arrependeu, não produziu frutos dignos de arrependimento, que não foi batizado nas águas no seu nome para ser perdoado, como seus discípulos assim o faziam, como Pedro ensina em Atos 2,38. Como que pode? O Senhor caiu em contradição com todo o evangelho, só para livrar um cara
que em algum momento falou, lembra-te de mim, viu? Eu estou defendendo. Ainda jogou então ele estaria jogando na cara do Senhor. Lembra de mim o que eu fiz agora. Ó, te defendi aqui para esse ladrão. Se ele tivesse feito isso, ele estaria condenado. Lembram da palavra? Muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos e realizamos muitas maravilhas. Apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, vocês que transgridem a lei de Deus. Ué, e agora? Ó, vamos lá, Mateus, capítulo 7, né, que consta isso? Vamos ver, Mateus 7. Faz um tempo que eu não leio esse texto, acho que é Mateus 7, 21. Vamos ver. Ah, isso mesmo, Mateus 7, 21, olha que interessante, fazia tempo que eu não li, hein? Diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E agora? Ele estava livrando a cara do ladrão da cruz? Ou ele estava declarando a um discípulo que ele teria direito à salvação? Então nós vemos aí que a interpretação que as pessoas dão acerca da história do ladrão da cruz cai em contradição com todo o evangelho. Porque ele disse o seguinte, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se nós cruzarmos as informações, o que nós entendemos? Que o ladrão da cruz, ele era discípulo antes de ser punido na cruz. Por quê? Ele sabia, ele defendeu Yeshua, ninguém defende quem você não defende quem você não conhece, principalmente os judeus, certo? Ele sabia que o Senhor tinha um reino e entraria nele após a sua morte, ok? E ele falou, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Lembrar do quê? Para ele pedir isso é porque ele teve um histórico, ele teve uma vida, ele teve um testemunho, ele fez algo que o Senhor foi testemunha. Possivelmente não, eu tenho plena certeza que foi a questão da sua salvação. Porque senão o Senhor cairia em contradição, irmão, com a sua própria palavra. Porque diz aí, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Se o ladrão da cruz estivesse cobrando do Messias aquele ato de defesa, naquele momento, ele já seria condenado por essa palavra. Mas não era isso que ele estava fazendo. Ele não estava requerendo do Senhor a sua defesa naquele momento, estando em mesma condenação. Ele estava pedindo para que o Senhor se lembrasse de que ele havia se convertido, de que ele havia permanecido na palavra, se tornado verdadeiramente um discípulo, conhecido a verdade, ter sido liberto dos seus pecados, ter crido no Senhor e por isso perdoado dos seus pecados, ter sido batizado em nome do Senhor, por isso perdoado dos seus pecados. Ele era um arrependido, ele era um convertido, ele era um discípulo. Do contrário, o Senhor cairia em contradição com a sua própria palavra, livrando a cara de um pecador. Entenderam? Porque você olhando para o ladrão da cruz, sem essa perspectiva que eu estou mostrando para vocês agora, sem essa análise baseada em todo o contexto que diz respeito à salvação na nova aliança, você pode utilizar esse texto para livrar a cara de um bocado de gente, como muitos crentes e padres fazem no momento do leito, prometendo ao indivíduo que confessa ao Senhor no leito de morte, mesmo tendo um histórico, toda uma vida pecaminosa, naquele momento no leito, que se ele aceitasse o Senhor, ele estaria salvo. Eles se utilizam do texto do ladrão da cruz para fazer uma promessa aos moribundos que não vai acontecer. E eles serão julgados por isso. Porque o indivíduo morre iludido. E quando a alma dele sai do corpo, já vai para o tormento, para o inferno. E lá ele é atormentado nas chamas. E tudo que ele vai
com certeza reclamar, falando, lá em cima prometeram para mim os céus, o que eu estou fazendo aqui? E eles servirão de testemunha contra esses que pregam essa extremunção. Entenderam, meus amados irmãos? Até porque, prestem atenção nisso, olha só. Marcos, vamos lá para Marcos. Marcos 16. Quem crer, certo? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que interessante. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O que isso significa? Significa que o indivíduo, para ser salvo, além de ter crido, ele tem que ser o quê? Batizado. Não adianta crer apenas. A salvação depende de que o indivíduo seja também batizado. Ok? É o que a palavra diz. É o que a palavra diz. E essas são palavras do próprio Senhor. Como lá, nós lemos também em João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não muda nada na vida do indivíduo. Então o ladrão da cruz recebeu do Messias aí a salvação sem merecer. Sem merecer. Ah, mas como que eles dizem? A salvação é sem as obras, apenas pela fé. Concordo. O indivíduo ouviu a palavra, creu que o Messias serviu de sacrifício, ele alcançou a salvação, mas para conservá-la, tem que ter as obras. Efésios, vamos lá, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 8, 9 e 10. A maioria leu o versículo 8 e 9, não leu o 10. Então vamos lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é um presente de Deus. Eu creio que o Messias serviu de sacrifício pelo meu pecado, certo? Lógico que aqui dentro, Paulo está resumindo, mas eu tenho que ser ministrado, eu tenho que me arrepender, eu tenho que produzir obras dignas de arrependimento, eu tenho que confessar os meus pecados, eu tenho que ser batizado em nome do Senhor para perdão dos mesmos, receber o Espírito Santo, tem todo um processo que está resumido aqui, ok? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não foi por algo que eu tenha feito. Versículo de número 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, foi pela fé. Ok? Só que olha o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo e Yeshua, ou no Messias e Yeshua, para. Então nós somos criados no Messias e Yeshua para as boas obras. Então eu alcanço a salvação pelo perdão dos meus pecados sem as obras. É lógico que tem todo um processo que leva até aqui. Ok? Tem todo um processo que leva até aqui. Mas no Messias eu sou criado para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, vivêssemos nelas. Então quando nós lemos só o 8 e o 9, nós não temos a interpretação correta. E quando nós nos baseamos no 8 e o 9 para definir a salvação de alguém, nós não analisamos o que João Batista ensinou, o que o Messias ensinou, nem que os outros apóstolos ensinaram em outras epístolas, nem mesmo o que Paulo ensinou em outras epístolas, como em Romanos 6, por exemplo. Como em Romanos 6, por exemplo. Em Hebreus. Tá? Então, meus amados irmãos, se o Messias tivesse aberto exceção para o ladrão da cruz, ele estaria caindo em contradição com a palavra de Deus. Com aquilo que ele ensinou. E com aquilo que os apóstolos ensinaram posterior, né, à sua ascensão. Enquanto eles aqui ficaram porque eles receberam dele a palavra, né, a palavra de Deus, João 17, versículo 14, como nós lemos, eles pregaram exatamente o que ele pregou. Exatamente.
Paulo, por exemplo, em Romanos, acerca do batismo, ele diz o seguinte, olha. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, ele exclama. Retoricamente ele pergunta, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ué, quer dizer então que o ladrão não estava morto para o pecado, mas o Senhor abriu exceção e salvou? Muito estranho isso. Está em contradição com todo o Evangelho. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yeshua o Messias fomos batizados na sua morte? Olha que interessante. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como o Messias ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aquele ladrão não tinha uma novidade de vida. E agora? Vamos continuar. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Aonde? No batismo. Se o ladrão não foi batizado, o velho homem dele não foi crucificado, ainda que estivesse na cruz com o Senhor. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então ele ainda era servo do pecado e o Senhor abriu exceção, contrariando toda a sua palavra. Porque aquele que está morto para o seu pecado está justificado do pecado. O ladrão não estava justificado do seu pecado ainda, mas assim o Senhor abriu exceção para ele. Isso é certo? Isso condiz com o resto do Evangelho? Com aquilo que trata da salvação? Não condiz. O Messias teria caído em contradição se ele tivesse aberto exceção para o ladrão da cruz. O que nós entendemos, a maneira correta de se interpretar o episódio do ladrão da cruz com o Messias, é entendermos que ele era um discípulo, que ele foi ministrado, que ele se arrependeu, que ele confessou seus pecados, que ele produziu frutos dignos de arrependimento, que ele foi batizado no nome do Senhor e ele já vivia uma nova vida. E que estava ali, sendo condenado por aquilo que ele, quanto cidadão, havia feito antes de sua conversão. Ali ele não estava mais condenado por Deus. Ele estava sendo condenado pelos homens segundo a lei dos homens, e não segundo a lei de Deus. Porque segundo a lei de Deus, ele estava perdoado. E com certeza tudo isso que eu falei para vocês, o arrependimento, a mudança comportamental, a confissão de pecados e o seu batismo em nome do Senhor aconteceu. Porque ele sabe, ele detalha pontos que só um discípulo íntimo e muito crente acreditava. Ele defendeu o Senhor. Os seus discípulos, no momento em que ele estava sendo preso, todos fugiram. Ele na cruz defendia o Senhor. Sabia que o Senhor estava sendo condenado injustamente, então ele acompanhou a história do Senhor. Ok? Ele pediu para que o Senhor lembrasse dele. Lembrar do quê? Então ele tinha um histórico no qual Cristo fora testemunha, por isso ele pediu lembrança. Quando entrares no teu reino, ele sabia que o Senhor tinha um reino no qual ele entraria após a sua morte. E o Senhor lhe responde, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Entenderam? Bom, tendo todo esse entendimento, vamos lá para Lucas 24 e leiamos agora Lucas 24 não, perdão, Lucas 23 a partir do versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, zombava dele, dizendo, se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha o discurso desse cara. Respondendo, porém, o outro, Dimas, ou Tito,
repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. É ou não é um ladrão arrependido? Ele está dizendo: eu sou merecedor dessa morte de cruz, mas esse homem não. Então ele conhecia Yeshua, porque ele era um discípulo. A não ser, claro, que você queira interpretar que o Messias contrariou a própria palavra de Deus, a qual ele chamou de sua. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Yeshua: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Yeshua lhe disse: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Esse ladrão, baseado na firmeza do Messias, em sua idoneidade, no seu ensino, naquilo que os seus apóstolos ensinaram, eu entendo que o ladrão da cruz era um discípulo. Ok? Agora, se você interpreta da maneira que o sistema religioso prega, contrariando toda a ministração, tudo aquilo que o Messias pregou e que os seus apóstolos pregaram, é problema seu. Eu creio que o ladrão era discípulo, por isso ele tinha o que ser lembrado. O Senhor foi testemunha dele, da sua conversão, da sua mudança. E nós vemos o comportamento dele. Num momento tão terrível, nós vemos a postura dele, defendendo o Senhor, ainda que às prévias da morte. Ele estava defendendo o Senhor. Vocês entenderam? Defendendo o Senhor. Então eu não posso acreditar que aquele ladrão, a sua salvação foi uma exceção, ou seja, o Messias contrariou toda a mensagem da salvação, da crença, da fé, na sua palavra, no seu nome. Contrariou, jogou por terra toda a ministração de João Batista acerca do batismo, a qual o próprio Pedro, em Atos 2, 37 e 38, repete. E o que os apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, pelos evangelhos, pelas epístolas, repetem. Ele contrariou tudo para abrir exceção para aquele ladrão. Ou seja, é como se toda a palavra que diz respeito à salvação não tivesse proveito algum por conta dessa exceção aberta na cruz para o ladrão. Entenderam? E todos, todos católicos e protestantes, se utilizam do texto do ladrão da cruz para justificarem os moribundos que foram a vida inteira pecadores, que no leito, às vésperas de sua morte, recebem dos tais a promessa da salvação se eles confessarem o Messias como Salvador. Alguns que não podem nem falar porque não conseguem mais, mal piscam ou sinalizam com os dedos. E por meio dessas confirmações, desses sinais, é que eles justificam a salvação desses indivíduos, passando por cima de todo o ensino do Messias, baseados numa interpretação totalmente equivocada acerca da passagem ali do ladrão discípulo com o Messias. Entenderam, meus amados? Aquele homem estava ali sendo condenado como ladrão, mas ele não era mais um ladrão. Ele era um discípulo, perdoado de todo o roubo que havia cometido. Arrependido, com certeza batizado, porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Todos os apóstolos eram batizados. Até o Messias foi batizado. E quando o Messias foi batizado, o João Batista não queria batizá-lo, mas ele falou: deixe assim para que se cumpra toda a justiça.
Ou seja, é necessário que eu, encarnado, passe por todo o processo que todos os discípulos têm e hão de passar. No seu ministério e no meu. Vocês entenderam? Agora o ladrão da cruz não. Ele foi um criminoso, condenado à cruz, viveu uma vida iníqua e de repente lá na cruz, Senhor, ó, sem conhecer o Messias, né? Porque ele não foi preso, eles, segundo o que dá-se a entender pela essa visão deles, ele não teve convívio com ele. Segundo a visão, a interpretação deles. Eu já acredito que ele teve um convívio antes da carceragem, porque o Messias mal ficou preso. Mal ficou preso, porque ele ficou viajando, foi para Herodes, voltou de novo. Depois foi julgado, açoitado, condenado. Foi feito um voto entre ele e Barrabás, optaram por Barrabás. Condenado à cruz. Ele mal ficou encarcerado. Da onde ele conhecia esse cara? Da onde o ladrão o conhecia? Ah não, ele está falando, lembra-te de mim por conta da defesa que ele fez. Mas aí ele cairia em contradição com João capítulo 7, 21 e 22. E aí? Cairia em contradição com João capítulo 3, versículo 18. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Cairia em contradição com Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Cairia em contradição com vários pontos da palavra de Deus. O Messias estaria abrindo margem, abrindo exceção para a salvação desse ladrão, ele estaria dando margem, né, à salvação de vários moribundos e condenados que nunca demonstraram arrependimento, porque não deram testemunho disso, que nunca foram discípulos, nunca conheceram a verdade, nunca foram libertos, como os crentes fazem. O indivíduo no leito de morte, um moribundo, eles dizem, olha, se você crê que o Messias é o Salvador e que ele morreu pelos seus pecados, diga amém para ser perdoado, ou então faça o sinal com o dedo, pisque o olho uma vez, né, assim. Perdão. E baseados nisso, eles alegam que o indivíduo, meu pai, minha mãe, meu tio, minha prima, o filho de fulano, o filho de ciclano, o pai de fulano, foi salvo no último momento, aleluia, antes dele morrer ele confessou Jesus. Meu tio falou isso pra mim, sobre o meu avô, que o meu avô, que viveu uma vida inteira de histórico de adultério, inclusive com a minha avó, na cachaça assim, que meu avô bebia, mas meu avô não era alcoólatra, né, não era ébrio, mas ele bebia, fumava cigarro, cobiçava as mulheres na rua. Aí meu tio disse que no leito, olha só que contradição, no mesmo dia que ele disse pra mim que no leito meu avô aceitou Jesus como Salvador, disse que meu avô estava cantando as enfermeiras no hospital. Logo depois disso, e ele falou, ele está salvo porque ele aceitou Jesus. Como, irmão? E os frutos dignos de arrependimento, o testemunho que a pessoa tem que dar que ela mudou o comportamento dela. Ah, pastor, quer dizer então que chegou no leito já era? Já era, a não ser que você ore para que Deus possa curar esse indivíduo e dar para ele uma nova chance, senão já era. Já era. Aí as pessoas ficam prometendo salvação para os outros ou acreditando na salvação dos entes, porque no leito lhe ofertaram Jesus e ele aceitou. Quem te garante que saindo você dali entrando um padre, ele também não aceite o credo católico? Saindo o padre, entrando um pai de santo, ele aceita o credo do pai de santo. Saindo o pai de santo, vindo ali um kardecista, ele aceita o credo espírita de Kardec. E aí, quem te garante? Ele dirá, olha, se eu não for por esse, eu vou por aquele ali. Então tem entendimento, irmãos. Por isso que eu digo, às vezes você faz uma análise fria do texto que te leva a um entendimento, mas quando você analisa ele dentro de todo o contexto bíblico que trata daquele assunto, ele caindo em contradição não pode ser aceito na visão interpretativa que você teve. Ainda que friamente pareça ser aquela a interpretação, ela não é, porque ela cai em contradição com outros textos, como nós acabamos de analisar. Então tem o entendimento, o ladrão da cruz,
Ele era discípulo, porque senão ele não seria liberto. Então ele foi ministrado, se arrependeu, produziu frutos dignos de arrependimento, o qual nós testemunhamos, inclusive ali no momento da crucificação. Foi batizado, porque senão ele não teria sido perdoado dos seus pecados. Ele era um discípulo, por isso ele disse, lembra-te de mim, o Senhor era testemunha da sua mudança, da sua conversão. Ele não foi alguém beneficiado por uma exceção que o Messias abriu, contrariando todo o seu ensino, a palavra de Deus, o Evangelho, contrariando tudo. Ele era um discípulo. Amém? Estudem bem essa mensagem, para que quando vos depararem com os pregadores de uma facilidade para entrar no reino, você possa ter argumentos para provar que só os discípulos terão salvação. Desde que sejam verdadeiramente discípulos por permanecer na palavra, tenham conhecido a verdade e alcançado a libertação, tenham produzido os frutos dignos de arrependimento, tenham sido batizados em nome do Senhor para perdão dos seus pecados. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, Shalom.